Olá pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa segunda aula do treinamento de Solid Edge básico. Nesta segunda aula nós já iremos entrar no campo de desenho ou confecção de sketches e na sequência executar uma modelagem. O objeto de estudo neste caso vai ser um torninho paralelo que se encontra na apostila de desenhista de máquinas, que está disponível para vocês no link lá em recursos didáticos do nosso plano de aula. E sem mais delongas, vamos dar um início então a essa modelagem. Antes de você executar um projeto de uma máquina, você precisa avaliar N variáveis. Mas no nosso caso, como se trata de uma reprodução de algo, nós vamos avaliar então qual peça seria mais interessante para a gente estar modelando em nível de dificuldade ou complexidade em linhas gerais. Particularmente, eu adotei a peça da base, tá, que se assemelha a uma chapa cortada e perfurada, a qual a gente vai estar introduzindo os conceitos básicos e as operações básicas, né, de modelagem no Solid Edge. Então eu vou aqui abrir meu Solid Edge. A primeira tela que vai aparecer para mim é a tela Discover. Eu posso vir aqui em New e clicar em Isometric Sheet Metal. Por que Sheet Metal? Porque eu vou estar trabalhando com uma chapa metálica, ok? Feito isso, vou selecionar a imagem referente à peça que eu vou trabalhar. Na apostila do desenhista de máquinas, ele vai lhe dar um desenho de cada peça. A primeira que eu escolhi, como eu citei anteriormente, foi a base, que é em chapa. Então, para desenhar essa peça, a primeira coisa que eu vou fazer é um retângulo em chapa. Então eu vou vir aqui em Tab, no menu Sheet Metal, vou clicar em Tab. Ele vai solicitar para que eu defina um plano. Eu vou clicar aqui no plano de topo, ou plano superior, e ele já vai entrar no meu ambiente de sketch. Tá? O próximo passo, sabendo que é uma chapa retangular, eu vou identificar as medidas gerais dessa chapa. Ela tem 130 por 40, ok? 30 mais 5 mais 5. Então eu venho aqui em Draw, vou clicar na opção de retângulo by Center, ou seja, eu vou criar um retângulo tendo como referência um centro. Clico. Ele vai solicitar para que eu defina um ponto de origem de construção desse retângulo. Neste caso vai ser minha própria origem. Para identificar ela, basta passar o mouse sobre a origem, ela vai acender um pontinho laranja, você clica e arrasta. Lembrando que você clica e solta o botão do mouse, tá? Alguns alunos têm a mania de clicar e manter o botão pressionado. Você arrasta o mouse e vamos digitar primeiro a medida maior, que no caso seria 130. Agora eu vou dar um Tab e vou digitar a medida menor, que seria 40. E vou dar um Tab novamente. O próximo input seria o ângulo. Como eu não quero nenhuma rotação, eu posso simplesmente digitar 0 e dar Enter. Pronto, pessoal, já tenho aqui a geometria básica da minha chapa, tá? Se eu der aqui um Close Sketch, ele vai solicitar para que eu defina o sentido de desenvolvimento dessa chapa, se é para cima ou para baixo, e a espessura. Neste caso, eu vou definir que o sentido de construção dela seja para baixo, para que a região de edição ela seja coplanar ao plano da origem, e vou digitar uma espessura de 4 e vou dar Enter. Próximo passo então é eu clicar para cima ou para baixo. Neste caso, vou clicar apontando para o desenvolvimento da chapa para baixo. Feito isso, posso dar um ESC, eu já saio do comando. Então eu já tenho aqui a minha peça bruta. O próximo passo para executar essa chapa seria esse corte oblongado aqui. Tem duas formas de fazer isso. A primeira seria com a própria ferramenta de slot, onde eu, através de uma linha, eu posso efetuar uma abertura nessa chapa, tá?
E a outra forma seria no próprio desenvolvimento da minha chapa metálica, no tab. E qual é a diferença? Bem, quando você está modelando, é interessante que você utilize a menor quantidade de features possível, para que seu arquivo não fique tão pesado ou a sua árvore não fique tão grande, e facilite o entendimento e a posterior adição. Então, para fins de otimizar o nosso desenho e deixar a nossa árvore bastante reduzida, eu vou voltar aqui novamente no meu tab. Vou clicar nessa setinha aqui, ó, à esquerda, vai abrir uma cascata. Vou clicar aqui em Profile e na sequência eu vou clicar em Edit Profile. Então o que eu irei fazer aqui? Primeiro, eu não defini nenhuma restrição geométrica no sentido dimensional. Se eu clicar e arrastar esse retângulo, ele vai mudar suas dimensões. Então, antes de executar o meu oblongo, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no menu Dimension, vou clicar aqui em Smart Dimension, vou clicar nessa minha linha horizontal, cliquei, arrasto e depois clico novamente para definir a posição da cota. Ele vai pedir para mim confirmar essa medida e vou dar apenas um Enter. Na sequência, eu vou repetir a mesma operação para essa linha vertical. Pronto, agora eu tenho o meu sketch posicionado no sentido geométrico e no sentido dimensional. Ok? Ele está centralizado na origem, através dessa linha de centro aqui, tanto na vertical quanto na horizontal. Pronto, feito isso, então vamos desenhar o nosso oblongo. O nosso oblongo, ele tem uma medida de 84 de comprimento e de raio 9. Então, para ter uma referência, eu venho aqui no menu Draw e vou clicar na opção de linha. Aproximo o mouse da origem. Assim que ela acender, eu clico, puxo para o lado. Aí perceba que a linha só se desenvolve para o lado que eu puxo o mouse. Mas o oblongo ele está centralizado. Então, para que eu consiga desenhar ele exatamente no centro sem ficar movendo, eu vou digitar a opção S. A partir do momento que eu faço isso, se eu puxar a linha para a direita, o mesmo tanto que eu desloco para a esquerda, desloca-se para a direita, ou vice-versa. Por quê? Porque eu ativei a opção de simetria. E aí eu arrasto ela para o lado e defino que a medida é 84. Digito 84 e dou Enter. Agora ele vai pedir para me confirmar a rotação. Como eu levei o meu mouse para a esquerda, então ele entende que eu rotacionei 180 graus. Então eu estou no limiar do segundo quadrante, do final do segundo quadrante. Se eu colocar para a direita, eu estou no início do primeiro quadrante, tá? Do círculo trigonométrico. Neste caso, se você tiver puxado para a esquerda, você só digita 180. Ou, se você puxou para a direita, você digita 0. Caso você não queira digitar nenhum valor, basta você ajustar o seu mouse até ele alinhar com o eixo X e dar um clique. E depois um ESC. Feito isso, nós temos uma linha de referência. E geralmente as linhas de referências, a gente deixa ela com elementos de construção. Então, por que elementos de construção? Porque ela não vai fazer parte das arestas durante o processo de extrusão. Então, para você configurar uma linha como linha de construção, basta você clicar na linha, você vai lá no menu Draw e encontra a opção Construction. Clicou na opção Construction, essa linha ela vai ficar tracejada. Feito isso, vamos fazer um teste. Eu vou fechar aqui meu sketch e olha só. Essa linha ela não interferiu no meu processo de extrusão, tá? Estando no meu ambiente de sketch, eu vou desenhar dois círculos de raio 9. Então, para isso, eu venho aqui no menu Draw, clico aqui em Circle, vou aproximar meu mouse da extremidade da linha, clico, arrasto e vou digitar raio 9. Neste caso, eu posso simplesmente digitar, o primeiro input seria o diâmetro, então, no caso, seria 18, ou eu posso dar um Tab e literalmente digitar o raio 9 e dar Enter. A partir do momento que eu defino um raio para uma circunferência dentro do Solid Edge, e o próximo círculo que será criado vai ter como referência o input da medida anterior, neste caso 9. Então eu não preciso novamente
informar para o software que o círculo que eu quero executar é de raio 9, porque ele já gravou essa informação. Então, o que eu vou fazer agora, sem clicar em mais nada, é arrastar o meu mouse até a extremidade oposta da linha, até encontrar o endpoint dela. Após eu encontrar, eu vou clicar e na sequência dou um ESC. Então, eu tenho dois círculos posicionados de formas opostas nas extremidades dessa linha. E o próximo passo, então, seria desenhar a linha que tangencia os dois círculos. Para fazer isso, eu vou lá no menu Draw, Line, e vou aproximar o mouse do perímetro desse círculo. Quando eu aproximo, automaticamente ele já entende que eu quero tocar a periferia desse círculo. Então eu dou um clique. E agora, para entender melhor como funciona o processo de tangenciamento de uma linha em um círculo no Solid Edge, eu sugiro a vocês que vocês peguem o mouse e fiquem deslizando ao redor do círculo. Então perceba que essa linha ela sempre está tangenciando esse círculo. Neste caso, essa linha ela tem que ter um desenvolvimento paralelo ao eixo X. Então ela vai tangenciar esse círculo exatamente a 90 graus. Tá? Então eu vou colocar ela aqui na horizontal e vou levar ela até a extremidade oposta, chegando aqui exatamente no ponto de 90 graus. E assim que eu aproximar desse ponto, perceba que acende um ponto de tangência logo à direita. Se eu colocar um pouco mais para baixo, esse símbolo de tangenciamento não aparece. Então eu vou colocar aqui para tangenciar, cliquei, dou um ESC. Vou repetir a mesma operação aqui na região inferior, cliquei, dou um ESC. Pronto. O próximo passo agora seria o seguinte: eu vou deletar essa linha central e vou apagar os excessos de linhas da parte interna, porque perceba que a parte interna não está delimitada como uma região de vazio. Então, para deletar excessos de linhas dentro do Solid Edge, eu vou utilizar a ferramenta Trim, similar ao do AutoCAD. Vou clicar em Trim e vou clicar nos excessos de linhas que eu quero deletar. Neste caso, esse excesso de linha está delimitado entre as duas linhas que tangenciam os círculos, na parte interna. Então eu vou clicar neste excesso de linha e nesse daqui. A partir do momento que eu fiz isso, eu tenho o meu oblongo centralizado, porque eu coloquei uma linha central, mas ele não está delimitado de forma dimensional. Eu não tenho nenhuma restrição, nele, nenhuma restrição dimensional. Então, eventualmente, se eu clicar sem querer arrastar, eu vou perder as minhas informações. Mas a nível de explicação, eu vou fechar aqui meu sketch e vou mostrar para vocês, que eu já consigo obter o resultado da minha peça. Tá? Voltando lá, o que acontece? O que a gente vai fazer agora é efetuar restrições dimensionais nesse oblongo para que ele sempre fique centralizado nesse retângulo e eventuais modificações que nós vamos a executar não sejam tão demoradas. Então a primeira coisa é você vir aqui no menu aqui de relações e você clicar na opção igual. E você vai clicar nesse círculo dizendo que este círculo ele é igual ao círculo da direita. Você vai dar um ESC e vem aqui na parte de Dimension, em Smart Dimension, você clica no círculo, ou semicírculo no caso, né? Puxa uma cota e confirma. Você pode confirmar com um clique no botão direito do mouse ou dar um Enter, ok? Então, para que isso serve? Se agora eu clicar nessa cota e digitar 12, todo o oblongo muda a medida dele para 12. Ah, mas precisava dessa cota? Não, essa cota é mais para facilitar e você ter uma identificação visual. Ela entra também como uma variável. Então, após eu remover a cota e clicar nesse círculo, se eu digitar 12, eu vou ter o mesmo efeito. Ok? Então, vamos deixar nossa cota aqui. O próximo passo, então, seria o seguinte: eu preciso centralizar esse oblongo tanto na horizontal quanto na vertical. Para isso, então, aqui no menu de relações, eu vou vir e clicar na opção horizontal vertical. E assim eu vou fazer um alinhamento dessa linha tanto na vertical quanto um alinhamento
do centro da minha circunferência em relação ao eixo X. Feito isso, agora, se eu digitar aqui, para efetuar uma alteração nesse oblongo, um valor de 15, por exemplo, ó, perceba que ele cresce para todos os lados, de forma simétrica, tá? Então, o que está faltando aqui? Eu já consigo alterar a largura do oblongo. Falta eu saber, então, como alterar o comprimento do oblongo. Para isso, eu clico aqui em dimensão, clico no centro de uma circunferência e no centro da outra circunferência, puxo para cima, clico, dou um Enter. Agora, se eu clicar nessa cota e digitar um valor, por exemplo, de 90, ela vai crescer para os dois lados. Neste caso, eu vou retornar para a medida inicial. E pronto, eu já tenho agora o meu retângulo delimitado no sentido dimensional, né, e de afastamento em relação aos eixos X e Y. A mesma coisa é válida também para o meu oblongo. Vou clicar aqui em Close Sketch e vou dar apenas um Finish. Pronto, pessoal, então eu já tenho aqui a minha chapa, que foi provavelmente cortada a laser, já com este oblongo. Bem, pessoal, o próximo passo então seria nós executarmos a furação dessa chapa metálica. No desenho da apostila, o autor ele nos dá as seguintes informações. O furo ele tem que ser de 4 unidades. O diâmetro maior da região chanfrada seria 6 unidades. E o afastamento dele na horizontal 9,5 e na vertical 5. E temos uma quantidade de 8 furos. Todos eles dispostos igualmente. Então tem duas formas de a gente executar isso. Ou a gente dispõe todos os furos manualmente entre essas medidas, ou nós executamos um padrão de repetição. Inicialmente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui em Sheet Metal, Role, selecionar um plano superior. Aqui a vista ficou girou, né, 90 graus. Eu vou clicar aqui em topo, só para deixar minha visualização normal ao observador. E vou clicar nessa setinha aqui no canto inferior direito para a peça rotacionar 90 graus, tá? Apenas para termos uma visualização mais próxima do que está no desenho. Assim que você clica no assistente de furação e define um plano, a primeira coisa que ele vai solicitar para você é que você posicione o primeiro furo. Neste caso, eu vou posicionar ele nessa região aqui, ó, e vou dar um ESC. Eu quero posicionar outro furo. Aí você vem aqui em Features, no canto superior esquerdo, e tem um furozinho aqui, ó, Role Circle, o círculo do furo. Você clica e aí ele vai te solicitar que você coloque novamente um furo em uma determinada posição. Neste caso nós não vamos fazer isso, tá? Vamos apenas trabalhar com esse furo aqui. Então eu vou ver aqui em Smart Dimension, vou clicar nessa aresta aqui horizontal, vou clicar no centro do furo e vou puxar para baixo. Na sequência eu vou digitar 9,5. Posteriormente eu vou clicar nessa aresta horizontal, vou clicar no centro da furação e vou puxar agora para a esquerda. E aqui eu vou digitar 5. Pronto. Vou aqui em fechar Sketch. E antes de confirmar a operação, eu venho aqui em Options. Feito isso, pessoal, provavelmente o de vocês vai estar assim, ó, sem nada, tá? Só um furo, sem chanfro, sem rosca, sem nada. Neste caso, como é um furo escariado, eu peço que vocês cliquem nesse Countersink. Na sequência, a gente vai definir então as medidas gerais desse furo, né? Tanto no sentido do diâmetro dele quanto do escariado. Perceba que o autor não define qual é o parafuso que vai passar nesse furo. Mas como a gente sabe que o furo é de 4 unidades, provavelmente 4 milímetros, então provavelmente o que vai passar ali seria um parafuso M3 ou 3,5. Neste caso, então, eu vou colocar 3,5. Tá? O M3,5 para uma tolerância H13, a folga dele, né, o furo fica com 3,9, muito próximo dos 4 milímetros, né, se a gente fosse arredondar. Mas neste caso, como o autor define 4, então a gente vai vir aqui embaixo e digitar 4. E obviamente que o escariado,
ele é uma consequência em função do padrão de furação. A gente não define essa abertura do escariado, a não ser que seja um parafuso fora de padrão. Neste caso, o diâmetro ideal para esconder a cabeça do parafuso seria 8,96, mas o autor define 6, então vamos deixar 6, tá? Feito isso, só confirme se nas configurações vocês estão no sistema isométrico, tá? Socket é esse que vocês estão visualizando aqui, o size é 3.5 e essa tolerância aqui é o H13, tá? Deixamos no H13+, que seria uma folga normal, mas a gente vai, obviamente, alterar as medidas, tá? Por quê? Vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou dar um OK e vou dar um Finish. Segundo o autor, olha só como é que fica esse furo. Fica bem pequenininho, né? Eu acredito que isso aqui mal dá para esconder a cabeça de um parafuso. Agora, se a gente colocasse as medidas exatamente como está no assistente de furação, veja só a diferença. Options, vou clicar aqui e colocar normal, ele automaticamente já altera as medidas, vou dar um OK. Veja só como aumentou a região do escariado. Agora sim faz sentido eu tentar esconder a cabeça de um parafuso aqui, tá? Porque ela não é tão pequena assim em relação ao diâmetro do corpo do parafuso, beleza? Mas para fins de desenho, vou aqui em Edit Definição e vou Options e vou colocar aqui 6 e aqui embaixo 4 e vou dar um OK. Feito isso, vou dar um Finish. O próximo passo então, pessoal, seria o seguinte: ou eu vou aplicar um parting aqui, ou eu vou dispor furo por furo. Então eu vou fazer as duas operações para vocês compreenderem melhor. Aqui em Role eu vou clicar aqui em Edit Profile. E nessa edição aqui de perfil, eu venho aqui em Features e Role. Clico e vou agora passar o mouse sobre o centro desse círculo e levar ele para essa região aqui à direita. Perceba que quando eu alinho centro com centro, ele executa uma linha tracejada, dando a entender que os dois círculos estão alinhados em um eixo. Se eu afastar um pouquinho mais, essa linha desaparece, tá? Então, passe o mouse sobre o centro do círculo que você já posicionou, arraste para o lado até aparecer essa linha tracejada e até assim que ela aparecer, você clica. Pronto, não precisa fazer mais nada. Feito isso, dê um ESC. Como eles estão alinhados e esse círculo não vai se mexer porque ele está referenciado em relação às laterais da minha peça, o que eu vou fazer agora é vir aqui em Dimension, clicar em Smart Dimension, clicar no centro desse furo e no centro do outro furo e vou puxar para a região superior, alinhar, passar o mouse sobre a cota de 5, alinhar elas, clicar e agora eu vou digitar o valor do afastamento dessa medida aqui, que se eu não me engano era 30 unidades, né? Vamos conferir aqui. 30 unidades. Pronto, feito isso agora, eu vou clicar aqui em topo, vou girar minha visualização. E o próximo passo então seria dispor 3 furos para a direita, todos eles a 37 unidades. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou clicar aqui em Features Role, vou passar o mouse sobre o centro desse furo, vou puxar para a direita. Puxei para a direita, cliquei, continuo puxando para a direita, alinhando centro com centro e clico novamente. Puxo para a direita novamente, alinhando centro com centro e clico. Agora eu dou um ESC. São 3 furos ou são 4 furos? Eu não me recordo. São 4 furos, perfeito. Então já tenho 4 furos aqui. O próximo passo então seria vir aqui em Smart Dimension, clicar no centro de cada furo, puxar uma cota, executar a mesma operação para todos os círculos. E o próximo passo seria digitar 37 em cada afastamento. 37 aqui, 37 entre esses dois e 37 entre esses dois aqui. Pronto. Show? Tem uma outra opção mais simples. Por exemplo, eu executei os 4 furos aqui, agora eu preciso repetir a mesma coisa lá em cima. Então eu posso novamente executar furo por furo aqui, ou eu posso fazer o seguinte, ó, vou deletar esse furo
E como já estão todos eles dispostos ao longo desse eixo, e eu sei que a peça ela é simétrica, porque as medidas se repetem na região superior, eu posso simplesmente selecionar esses furos, clicar aqui no menu Draw, tem a opção Mirror. Vou clicar em Mirror, vou ativar a opção Copy, e vou clicar bem no meu eixo X. Quando eu clicar no meu eixo X e der um ESC, olha o que vai acontecer, ele vai espelhar os sketches de posicionamento dos meus furos. E se eu der um Close Sketch, olha o que vai acontecer, ele vai executar todas as furações. Mas perceba que eu desenhei muitos furos. Neste caso, como os espaçamentos de furos são exatamente os mesmos, eu posso simplesmente executar um furo e na sequência aplicar um padrão de repetição. Então eu vou voltar aqui no meu perfil aqui de adição do furo e vou, pessoal, deletar todos esses furos aqui, tá? Vou deixar apenas o primeiro que eu inseri. Então eu mostrei o jeito demorado para vocês e agora eu vou mostrar o jeito rápido. Então vamos supor que você acabou de executar esse furo, você deu um close sketch e fechou, confirmou a operação de furação. Aí está aqui o seu furo, tá? O próximo passo então seria selecionar esse furo, tá? E vir aqui em Partem, clica nessa setinha para baixo e clica em Partem. Por quê? Porque existem vários tipos de Partem, ao longo da curva, circular ou retangular. Neste caso a gente vai usar um Partem retangular e vamos utilizar como plano de referência o plano superior da peça. Clica no plano superior. Próximo passo seria definir o ponto de origem desse Partem, nesse caso vai ser o centro desse círculo. Então passo o mouse sobre o centro do círculo, clico, solto, né, o botão do mouse, arrasto para cima e para a direita. E agora eu vou posicionar, pode ser aqui mais ou menos onde a furação vai terminar, eu posso colocar mais para fora da minha peça, para mim não ter interferência entre esses pontos, esses endpoints aqui das minhas arestas, tá? Então eu vou jogar para essa região aqui mais distante, vou dar um clique. E agora eu venho aqui, ó, nessa região aqui inferior, onde tem Fit, eu vou colocar fixo, tá? Ou fixar. Em X, eu realmente quero 4 furos. Aqui você controla a quantidade de repetições. Então eu quero 4 repetições desse elemento, só que o espaçamento em X é 37. E vou dar um Tab. Agora em Y, eu quero 2 unidades. Pode ser 3? Pode, você que manda, tá? Neste caso eu quero 2 unidades. E o espaçamento entre essas unidades vai ser de quanto? Vamos lá consultar. Vai ser de 30. Então eu venho aqui em Y, digito 30 e dou um Enter. Próximo passo, clico na minha tela, clico no botão direito, dou um ESC, Close e Finish. Olha só o que aconteceu. Em uma operação eu já executei todos os furos da minha peça. Quer dizer, em 2 operações, né? Porque a primeira foi o furo de referência e a segunda seria o padrão de repetição. Então vamos fazer uma comparação. Eu tenho aqui a minha peça e agora eu tenho a minha peça modelada, tá? Então vamos conferir 130, 40, 35,5 e 95 e 37. Então eu venho aqui em Inspec, Smart Measure, vou clicar nessa aresta e vou puxar para cima, 130, na vertical 40, da aresta ao centro na vertical 5, da aresta vertical ao centro do furo puxando para baixo 9,5. Espaçamento entre furos na horizontal 37, espaçamento entre furos no eixo vertical 30, diâmetro do oblongo ou raio do oblongo 9, né, diâmetro 18, comprimento do oblongo 84. Show, nossa peça está construída. Espessura 4, tá? Deixa eu ver aqui um detalhe, role, editar definições, 6, 4, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Não. Tá. Feito isso, pessoal, o que a gente vai fazer? Bem, no plano da nossa disciplina, ele diz o seguinte. Eu vou mostrar para vocês nesse primeiro módulo
tanto a parte de modelagem, a parte de sketch, né, em ambiente ordenado quanto em ambiente síncrono, né. Vou fazer uma apresentação geral, né. Aproveitando esse tópico aqui, então, eu vou executar essa peça num ambiente síncrono, para vocês verem a diferença, tá? Então ela está no ambiente ordenado. Eu não vou executar com o mesmo time do modo ordenado. Eu vou fazer de forma mais objetiva. Então eu vou apenas salvar essa peça aqui. Vou escolher aqui meu diretório. Seria desenhos que eu defini. Vou copiar aqui esse diretório. Vou colocar aqui. Vou digitar aqui peça P0001. Salve. Então lá na minha parte de desenho eu tenho a P001 que posteriormente eu vou utilizar na montagem, tá? Como é que seria a execução desse meu desenho num ambiente síncrono? Eu vou clicar aqui, vou em ordenado, com o botão direito, vou clicar em transicionar para síncronos. Pronto. Veja como é diferente. Não tão diferente, mas algumas particularidades. A primeira coisa que eu vou fazer é clicar no meu retângulo. Vou clicar aqui no meu centro e dar um F3 para fixar essa origem. Vou clicar no centro e vou arrastar. A peça tem que ter 130 e a altura tem que ter 40. A rotação é 0. Pronto, já defini a minha região da chapa de desenvolvimento. Vou clicar aqui em Tab, vou clicar no meu sketch, vou dar um Enter. Definir que a espessura é 4, conforme o desenho anterior. Pronto. Próximo passo então seria entrar com uma linha no plano superior dessa peça, clicar no centro, dar um simétrico, digitar 84. Vou entrar com um círculo, com um raio 9, diâmetro 18. Opa, diâmetro 18. Coloquei invertido aqui. Vou entrar com o círculo novamente aqui, 18. Vou clicar aqui em linha, clico no meu círculo, vou clicar aqui na região superior do meu círculo para tangenciar. Vou repetir a mesma operação embaixo. Ele não está aceitando por algum motivo. Agora aceitou. Vou deletar essa linha do centro. Vou clicar neste círculo, pelo menos na região interna, e neste aqui. Agora eu vou clicar nesse vetor para baixo. Vou clicar na face inferior e vou dar um Enter. Veja só, eu já fiz o corte, minha operação de corte. E aqui eu tenho um cutout. Vou clicar em Role. Vou fixar no plano superior. ESC. Tenho ele posicionado. Pelo menos uma região qualquer. Vou clicar em Smart Dimension. Clicar na aresta. Clicar no centro. Puxar para a esquerda. Digitar 5. Vou clicar na aresta na vertical, clicar no centro, puxar para baixo, digitar 9,5. Pronto, já tenho o meu furo posicionado. Aqui ele já está com escariado padrão, tá? Com a tolerância H12 ou H13. Então, para que eu possa editar esse cara, basta eu vir nessa opçãozinha aqui, ó, M4, que é o furo que foi definido. Clico nele, venho aqui em opções. Vou digitar o que? É um M3.5, né? O furo é 4 e aqui é 6. E vou clicar com o botão direito e confirmar a operação. Pronto. Aqui ele está com rosca, né? Então nesse caso eu tenho que remover essa rosca, porque é um furo liso. Vamos lá. Venho aqui, desmarco a opção Thread. Vou digitar apenas 4 e 6 na parte superior, né? A normal, né? H13. Vou dar um OK. Feito isso, confirmo. Já tenho o meu furo. Vou pegar esse meu furo. Agora eu vou aplicar um Partem nele, no menu Partem. E vou vir aqui em Fit e digitar fixo. Ou confirmar, né, na opção de fixação. Vou digitar afastamento na vertical ou na horizontal de 37. Então nesse caso em X eu tenho 4 unidades e o espaçamento é 37. E em Y são 2 unidades e o espaçamento é 30. Então, pessoal, tem o mesmo resultado, tá?
Se por acaso eu quiser aumentar essas medidas ou mexer nisso daqui, eu posso simplesmente clicar na face e arrastar, ó, tá? Ou então, por exemplo, se eu quiser movimentar esses furos, ó, basta eu clicar neles e arrastar. Então o síncrono é isso, você tem uma face que você clica, arrasta e ela já muda, né, a geometria da tua peça, tá? E aí você pode aplicar cotas para efetuar essas alterações. Por exemplo, aqui eu tenho 84, eu posso ter, por exemplo, 90, tá? Qual a diferença dele para o ordenado? A diferença é que você não utiliza um sketch para gerar a volumetria da peça. Você simplesmente relaciona faces com faces, tá? Então é basicamente isso. Então, para a nossa atividade dessa aula, o objetivo de vocês é desenhar essa peça com essas medidas aqui, tá bom? Vocês vão encontrar esse desenho lá na apostila do desenhista de máquinas, tá? Na seção 7.3, ok? Ou 7-3. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado.